Olá, eu sou a Juliana, do Passaporte Feliz, e estou aqui hoje de novo com mais uma brasileira pelo mundo, a Thalita, que está em Sydney. Ela mora em Sydney há 3 anos e meio e hoje ela vai contar um pouquinho para a gente sobre uma situação que ela viveu lá. É isso. Oi, gente, meu nome é Rita, eu tô morando aqui há 3 anos e meio, como a Ju falou. Vou contar da minha situação que eu tive um pequeno acidente na academia. Não foi a minha responsabilidade, porque eu estava com personal trainer, mas eu vou contar tudo como é que aconteceu em relação ao acidente, em relação ao seguro, em relação às despesas, médico e tudo mais. Nossa, e aí, Thalita, obrigada, primeiramente, obrigada por você estar aqui comigo falando disso. Não é um assunto legal de falar, nossa, que legal, eu vou ficar sabendo disso. Não é uma curiosidade legal, mas é uma curiosidade muito importante, eu diria, porque quando a gente está em outro país, em outra cultura, em outra moeda, em outro idioma, e a gente passa por algum perrengue, a gente precisa aprender como lidar. E aí a Thalita, então, vai contar pra gente como é que foi a situação que ela viveu nessa academia e como é que se desenrolou aí o andamento depois que ela machucou. Então vamos lá, Thalita. Eu estava na academia, foi em janeiro de 2020, desse ano. Eu Nossa, estava super na academia recente. super recente, Tava na academia desde uns 3 meses atrás. Eu paguei sessões de personal trainer porque eu não estava segura em relação a fazer certos exercícios eu sozinha. Então eu paguei um personal trainer da academia para poder me ajudar com todos os exercícios e com a intensidade, com as repetições. Uhum. Enfim, um dia eu estava lá com ele, só estava eu e ele na academia, estava vazia, e a gente estava fazendo um exercício com uma barra de peso. E eu estava fazendo exercício, ele pegou a barra de peso. Quando eu terminei a sessão, ele pegou a barra de peso e colocou em pé do meu lado. E nisso, quando ele foi me dar as mãos para me ajudar a levantar, porque eu estava no chão, ele encostou na barra de peso e a barra de peso caiu e caiu direto no meu pé, caiu em cima do meu dedão do pé, assim, em cheio, acertou super em cheio. E no momento ele ficou assim desesperado, porque acho que ele sabia a intensidade, a gravidade que foi o negócio. E eu não fiquei porque eu fiquei assim, porque foi um choque, não foi uma dor assim muito grande, foi um choque primeiro. Eu tava de tênis, eu segurei meu pé, assim, meu dedo, e ele já começou a falar, tipo, né, vários palavrões e que isso ia acabar com a vida dele, que ia ser muito difícil, porque ele não é australiano, ele é imigrante também. E ele tá aqui em visto, essas coisas, então também a situação para ele também não é fácil. E daí eu falei assim, não, tranquilo, vai ficar tudo certo e tal. E aí depois a dor começou a aumentar mais, não sei o que lá. Aí ele foi lá, pegou água para mim, pegou um remédio, me trouxe. E aí quando ele tava lá pegando remédio e água, eu tirei o tênis, daí eu vi minha meia sangrando. E aí quando eu tirei a meia, tinha acertado assim, quase esmagado meu dedo. A unha estava assim levantada, saindo, sangue, meu dedo rasgado na lateral e em cima, estava assim horrível. E aí a dor já estava começando a vir muito mais forte. É porque seu sangue estava quente na hora, né? Também você estava malhando, então. É, eu estava fazendo academia por 1 hora, então eu estava terminando, era tipo uns 10 minutos antes de acabar. Então, por isso que no começo, assim, eu não senti muito, eu senti um choque, mas eu não senti muita dor, né? E ele ficou nervoso com a situação ou nervoso com você ou com as duas coisas? Ele ficou nervoso com as duas coisas, mas acho que no momento, assim, ele pensou mais na situação dele. Tipo, não, porque ele tinha acabado de chegar na Austrália também. Ele tava, tipo, o que que eu vou fazer? Entendeu? Vou perder meu trabalho, isso vai ser muito difícil pra mim. Entendi. Ele faz assim, não sei o que fazer com você também. O que que eu faço? Eu ligo pro hospital, eu faço o quê? Entendeu? Ele tava, assim, meio perdido e tal. No entanto, que, assim, da academia a gente não teve nenhuma ajuda, assim. Eu liguei pro meu namorado, ele foi lá na academia me buscar, porque o personal da academia ele não teve iniciativa de, entendeu? Ligar para uma ambulância, ou se não ligar para alguém para pegar um carro para me levar para o hospital. O personal Então, que assim, estava te atendendo, o seu personal.
Então, assim, primeiros cuidados da academia, assim, eu não recebi nada. Uhum. Né? Eu liguei pro meu namorado e ele foi me buscou, me levou pro hospital. Tá, então Então, você assim, diria que se fosse uma situação normal, o que deveria ter sido feito era partir deles, esse cuidado de chamar uma ambulância e tal. sim, chamava uma ambulância, chamava um Uber, sei lá, me tirava dali, entendeu? Até Uhum, porque que eu tirei a meia, que ele viu o estado que tava meu pé, assim, não era uma coisa pra, tipo assim, enfaixar, vá pra casa e melhora, entendeu? uhum, Sério, então ele deveria, né, chamar uma ambulância, tomar alguma iniciativa, né? uhum. Ele... E aí depois eu fui pro hospital, cheguei no hospital, cheguei na emergência, todo mundo já foi lá, já pegaram cadeira de rodas para mim, já entrei na cadeira de roda e tal, meu pé sangrando e muito inchado e tal. E cheguei na emergência, eles tentaram enfaixar, porque do jeito que estava, eles tinham que tentar parar o sangramento e tentar parar. A unha estava muito levantada, então eles tinham que tentar meio que colocar assim no lugar, porque se fosse fazer alguma coisa, uma cirurgia, alguma coisa, para estar mais ou menos encaixada. Então eu Uhum. cheguei lá, eles enfaixaram meu pé para tentar manter estabilizado e me deram a injeção e tal, no sangue, né? Você fala para parar de doer, né? Para parar Remédio de para doer, dor. medicamento, Isso. E medicamento eles na veia. e nesse momento que foi uma emergência, que você estava sentindo dores, sangrando, alguém falou em documentação, em Não, seguro, nada de em dinheiro, documentação. nada? Não, Primeiro nada. você foi atendida, então. Primeiro eu fui atendida, isso. Aí Uhum. depois, quando eu fui lá com o pé enfaixado e tudo, aí eles falaram, agora você me dar a medicação, medicamento na veia. Aí eles Uhum. falaram, você vai ali e aí você vai, né, conversar com o que você vai pagar, o que você precisa fazer e tal. Aí eu fui lá na recepção, é, fui fazer o pagamento da consulta na emergência. Da Consegue consulta me de ouvir? emergência. Deu uma falhada, mas eu entendi. Você fez o pagamento da consulta de emergência. Isso. E aí, Aí o nesse pagamento, momento, você começou a pagar do seu dinheiro. isso, eu paguei do meu bolso. O pagamento foi US$ 400 da consulta de emergência. E eu paguei os 400 ali na hora para poder conversar o que realmente seria feito no meu dedo. Então, nem passou pela cabeça deles te mandar embora ou falar que você podia ir para se recuperar em casa. Todo mundo viu que era grave mesmo, que tinha que ficar no hospital. Todo mundo viu que era grave. E assim, quando eu fui na pessoa para enfaixar meu pé, ela perguntou o que aconteceu. Eu contei que era um acidente na academia, que uma manilha de peso tinha caído no meu pé. E todo mundo, nossa, assim, muito aterrorizado, porque eu não estava sozinho, eu estava com o personal trainer. Ele deveria assegurar isso para que não acontecesse, né? E Uhum. todo mundo ficou muito abismado, assim, E aí mas todo você mundo tinha também começou a certeza. perceber, né? Talvez, né? Que, poxa, foi muito grave. Poxa, eu fiquei sozinha. Nossa, ninguém me ajudou. E aí também as coisas vão se encaixando, né? Na sua cabeça, né? Sim, sim, sim. E assim, foi negligência, assim, né? Foi um errinho, mas que foi uma coisa muito séria que eu acho que um personal trainer não deveria ter esse tipo de erro, né? Uhum. Eu que não sou nada assim em questão de academia, dessas coisas, eu sei que você não pode pegar um peso e colocar em pé, até porque o peso é incerto, né? O equilíbrio dele. É lógico, o ponto de equilíbrio dele é justamente nas pontas, então ele vai cair, né? Enfim. Mas o pessoal do hospital, assim, nenhum deles falaram vai em casa, espera em casa ou alguma coisa assim. Não, todo mundo já viu assim, a gravidade que era, todo mundo me atendeu super rápido, enfaixou meu pé rápido, me deu medicamento na veia super rápido, e aí me encaminharam para poder fazer o pagamento da primeira consulta. E aí eu fui, paguei e depois eu fui para um médico para ele poder conversar comigo para ver o que a gente ia fazer. Certo. E aí, quando eu fui pro médico, ele desenfaixou meu dedo e ele falou assim: Olha, eu vendo assim, eu acho que você quebrou o dedo, mas a gente só pode ter certeza se a gente fizer um raio-x e ver como é que tá dentro, até porque tava muito inchado e tal. Uhum. E faz o raio-x e vê como é que tá a situação. Uhum. Mas você vai ter que ficar aqui, vai ter que fazer algum procedimento, até porque meu dedo rasgou em cima e na lateral, então se não tiver quebrado, você vai ter que fazer uma cirurgia tipo de estética, né? Então, de qualquer jeito, você vai ter que fazer um procedimento aqui. E Uhum. aí, no hospital, algumas horas, depois me encaminharam para fazer o raio-x. Uhum. Eu fiz o raio-x
todo mundo, assim, muito cuidadoso, sabe? Eu tava morrendo de dor, todo mundo muito cuidadoso, ninguém ficou tentando mexer muito no dedo, assim, porque viu a situação que tava. Uhum. E depois eu fui para uma outra sala para esperar o médico poder me atender. E aí Uhum. veio a pessoa do hospital e falou: Olha, eu tô aqui no hospital, sou responsável por cuidar dos convênios, dos seguros das pessoas. Então, eu quero saber se tem seguro. Eu falei qual era o tipo do meu seguro, que eu estava na Austrália com visto de estudante, que eu estava aqui estudando e que eu não sou residente, nem cidadão, nem nada, que eu tinha um seguro, que eu não tinha o Medicare, que o Medicare é quem é australiano, quem tem na Austrália, mas que eu tinha um seguro porque eu era de um outro país. Uhum. Passei para ela e ela falou: não se preocupa, não se preocupa com despesa, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa em ficar aqui no hospital, ou sair, ou fazer cirurgia, ou nada. Fica tranquila que a gente vai resolver tudo para você. E nisso ela saiu, passou uns 30, 40 minutos fora e voltou já com papel escrito assim, tudo que o meu convênio cobriria, em caso eu precisasse. E assim me deixou completamente tranquila, porque eu pensei, paguei 400 da consulta, se eu precisar de alguma cirurgia para o meu dedo ou alguma cirurgia estética, vai ser não sei quantos mil a mais, né? Uhum, lógico, nessa hora a gente pensa, obviamente você pensa no seu dedo, mas você sabe que o dinheiro é pesado, né? Então, Lógico, eu pensei, não vou ter dinheiro para fazer tudo isso, entendeu? É uhum. muito difícil fazer cirurgia, essas coisas. Eu tava muito agoniada com o meu dedo, mas eu tava muito agoniada pensando o que que eu vou fazer, né? Com medo E também, uma o mistura de tudo, médico. né? E nisso nada de ouvir falar do seu professor e ninguém tinha aparecido lá ainda. Não, nisso ele me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Eu falei que eu estava no hospital, esperando conversar com o médico para ver quais são os próximos procedimentos. Entendi. Foi só uma mensagem. E foi do instrutor, né? Do personal trainer. Não recebi nenhuma mensagem antes do dono da academia, nem Da nada. academia. Entendi. E aí É. seu E resultado daí de eu fui. raio-x saiu? Aí meu resultado de raio-x saiu, eu fui conversar com o médico olhou e falou: Olha, não quebrou o dedo, ainda bem, Não. mas a gente tem que fazer uma cirurgia para poder dar uns pontos, porque rasgou na lateral, rasgou em cima, e para ficar uma coisa mais estética. E a gente vai ter que fazer cirurgia, porque quando o peso caiu, ele esmagou a parte de baixo da sua unha e levantou a sua unha. Então a gente precisa fazer uma cirurgia para reconstruir a parte de baixo da unha e colocar a sua unha no lugar de novo, porque a próxima unha tem que nascer na direção certa. Se não nascer na direção certa, você vai ter problemas futuramente em questão de equilíbrio, em questão dessas coisas. E dor também. Imagina a unha nascendo torta e você calçando sapato pro resto da vida. Meu Deus. Imagina. Essas são umas coisas assim, bobas que a gente não pensa, mas quando a gente vê faz muita diferença, né? Com certeza, porque pro resto da vida você vai precisar voltar pra academia, usar tênis e tudo mais, né? Então. E trabalho também, né? Uhum. Aí eu fui conversar com o médico, ele falou isso, ele falou que eu precisava fazer essa pequena cirurgia, que eu precisava ficar no hospital, porque eles não tinham horário para fazer. Como não foi uma coisa assim extremamente grave, toda Uhum. hora tinha uma pessoa mais grave, né? Precisando de uma ajuda assim, mais rápida, então eles Uhum. dão prioridade, precisa de alguma coisa mais séria e de alguém que procedimento assim um pouco mais tranquilo, vai ficando mais para o final. E Uhum. daí ele passa a dormir no hospital, tenta pegar a autorização do seu convênio para ver se eles autorizam, mas você vai precisar dormir no hospital, fazer a cirurgia estética, precisar de medicamento e tudo aqui, precisar de autorização para o raio-x para ver se você não paga e ver se o seu convênio paga. E por enquanto é isso. Aí Isso era de nisso, noite? isso era de noite, porque eu saí da academia, era umas 4h30, mais ou menos, Entendi. 5 Então horas. já tava ficando tarde, Eu entendi. já estava Então ficando tarde. já seria pro dia seguinte mesmo. Uhum. Isso. E aí nisso saiu com papel, a mulher do convênio, eu não sei nem se ela é do convênio ou se ela fica ali para ajudar todos os tipos de convênio, não sei, a mulher do hospital já estava ali fora, eu entreguei o papel para ela, ela saiu, foi ligar para o meu convênio, voltou com outro papel falando: o seu convênio vai autorizar a sua estadia aqui. Então, eles pegaram 2 dias para mim, porque seria a noite que eu estava passando, né, o dia que eu estava lá, e mais o dia seguinte. Então, foram Seguinte. de estadia no hospital. Uhum.
Então, para o procedimento que eu fiz, para a pequena cirurgia, e para o raio-x, e para o medicamento que eu ia tomar na cirurgia e tudo mais. Então, tudo isso meu convênio pagou. Que foi um alívio, né? Porque uma Eu noite imagino. Assim, você já fica sabendo que quando você vai para cirurgia, já sabendo que tá tudo certo, é muito melhor do que você ir com aquela sensação de depois de tudo isso eu ainda vou brigar ainda, eu ainda vou ter que me aborrecer e tudo mais. é. Então ela me mostrou assim um lado assim do que seria que eu deveria pagar e o outro lado seria tipo o que eu realmente iria pagar. Então, o que eu iria pagar se eu não tivesse convênio ou se meu convênio não autorizasse ia ser muito alto. Uhum. E aí nisso eles me deram um quarto privativo, um quarto só para mim no hospital. O hospital que é um hospital novo. Então, foi assim, foi muito assim tranquilo, sabe? A minha maca, o meu quarto só para mim. Eu podia ter um visitante ali do lado, né? Na cadeira ali do lado, minhas refeições. Meia-noite eu tive que parar de comer para poder fazer a cirurgia no dia seguinte. Mas antes da meia-noite eles levaram todas as minhas refeições, tudo certinho, medicamento de hora em hora, para eu não sentir dor e tal. Então, assim, televisão no quarto, janela, foi uma coisa assim bem, bem única, E assim. bem confortável para diminuir a situação difícil que você estava passando. E você sabe, você lembra de cabeça quanto que seria se você não tivesse convênio? A noite no hospital seria 2.000 por noite, então seria 4.000 só a noite no hospital. Raio-X, mais ou menos uns 400. A cirurgia, eu acho que estava em torno de uns 2.000 também. Então, acho que se eu não tivesse convênio, eu ia estar pagando, sei lá, uns 7.000, 8.000, mais ou menos. Uhum, entendi. Depois, Mas, assim, né, que eu tive... por outro lado, também a gente lembra que não pode ficar sem convênio, né? Que o estudante é obrigado a ter convênio, né? Então, de certa forma, É, se você estiver estudando na Austrália com tudo certinho, fazendo a sua parte, e você está matriculada numa instituição de ensino e tem um visto de estudante, você também tem um convênio, né? isso. Você tem que ter um convênio aqui. Mas eu estava um pouco preocupada, porque em setembro de 2019 eu troquei de convênio. Então, eu peguei um novo convênio. Daí eu estava meio preocupada se eles iam cobrir todas as minhas despesas, entendeu? Se tinha alguma carência por você ter acabado de Se tinha trocar e alguma tudo mais. carência. E Entendi. depois que tudo isso acabou, quando fui para casa, quando estava tudo certo, depois de algumas semanas eu recebi uma carta do convênio falando para eu. Você tem um aplicativo, né, que você pode baixar no seu celular, então você pode mandar para eles tudo o que aconteceu em relação ao seu procedimento. Então eles falaram assim que precisava de comprovantes da cirurgia, dos medicamentos, do raio-x, de tudo que eu fiz, porque eles precisavam né, ter certeza que isso não foi um problema que apareceu agora. Oh, desculpa, que isso não foi um problema antigo, que isso foi Antigo, uma coisa entendi. agora. Que não Que era foi um uma doença problema que pré-existente, né? Que foi realmente uma emergência. realmente uma emergência. E aí eu mandei a documentação toda para eles, e aí eles mandaram, algumas semanas depois, eles me mandaram uma carta falando, fica tranquila, que os seus procedimentos médicos vão ser pagos pelo seu seguro, e aí, foi tranquilo. Então, mas você lá na cirurgia, no dia seguinte, você foi para a cirurgia, você fez tudo, mas você não chegou a pagar mais nada. Daí para Depois da frente, você pagou cirurgia, só aqueles 400 no começo e não pagou mais nada. não, depois da cirurgia, eu fiz a cirurgia no dia seguinte, lá pelas 10 da manhã, é, voltei para o quarto, fui liberada mais ou menos 1, 2 horas da tarde, fui para casa, e aí depois eu tive que pagar algumas consultas, porque toda semana eu tinha que ir no GP aqui, que é tipo uma clínica, para eles trocarem o meu curativo. Então, Uhum. fui no GP acho que umas 3 ou 4 vezes, então Uhum. todo eu tive que pagar, que foi em torno de 90 a 100 dólares por vez. Por cada Então, vez que você foi trocar o curativo. é, E aí desses GPs você pagava na expectativa de depois comprovar tudo e receber de volta. isso, aham, isso. E eu E, também paguei os medicamentos que eu usei depois que eu saí do hospital. e você também guardou a notinha de tudo e tal para. Guardei a notinha de tudo e tal. Mas uma coisa eu também, quando eu tava esperando a alta do hospital, eles me deram uma sacolinha
com todo o medicamento que eu deveria tomar em relação à dor, ou dor muito alta, bem E vem cá, é cuidadosa. engraçado, porque é diferente do Brasil, eu não sei como funciona em outros lugares do mundo, mas o seguro entra em contato com você e não com o hospital, né, para pegar todas as evidências e tudo mais. Então você foi encarregada de provar que você tinha razão, por exemplo, que você fez certo. Eu imagino assim, quando a pessoa foi lá me perguntar e falar, fique tranquila que eu vou resolver tudo por você, ela deu entrada ali falando que eu estava, né, no hospital e que precisava de autorização do seguro para fazer alguns procedimentos. Ela pegou seu E passaporte na época, você lembra? não, ela não pegou meu passaporte, ela só pegou a carteirinha do convênio, onde tem meu nome e o número do convênio. Entendi. O número pessoal do convênio. Uhum. Depois que eu saí, o convênio me mandou cartas, Uhum. tipo, falando, né, se tudo que tinha acontecido, né, se realmente foi verdade, né, ou se foi alguma Uhum. coisa diferente. E aí foi quando eu comprovei tudo. Mas, Uhum. assim, no momento ficou... Eu precisei ficar ligando, entendeu? Preocupada e alguma coisa assim. Não, foi bem tranquilo. Ela fez tudo por mim. Uhum. Quando quando eu voltava, que eu precisava de alguma coisa a mais, eu passava o papel para ela e ela ia lá, ligava para o convênio, checava se cobria tudo. Então, assim, em relação a isso, eu não precisei fazer nada. E Legal. ela Depois a gente pode deixar aqui no final do vídeo, eu vou pedir a Thalita para me dar o nome do convênio, a gente pode deixar aqui que fica como uma referência de alguém que usou e que realmente sabe, né, que as coisas funcionam, sim, né? sim, exatamente. Uma boa. E legal. E aí, depois desses dias todos que você ficou sem trabalhar, porque a gente sabe que na Austrália a gente só recebe se trabalha, né? Não tem uma licença médica. E aí, isso foi um acordo seu com o seu chefe? Vocês se entenderam? Ele entendeu o seu lado? Como é que funcionou essa parte? O acidente aconteceu num dia assim, eu teria que ir trabalhar no dia seguinte. Então foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? Quando Uhum. aconteceu, quando eu tava, já me deram medicamento na veia, eu já mandei mensagem pro meu chefe contando o que tinha acontecido para ele se preparar para o dia seguinte, porque eu não teria como eu ir. E aí depois de alguns dias, quando passou a cirurgia, quando eu fui para casa e tal, eu liguei para ele, eu conversei, ele foi super compreensível, ele achou assim um cúmulo que aconteceu, né? E foi super compreensível. Me perguntou quantos dias que eu precisava. Eu falei que no mínimo 2 semanas sem mexer o pé nem nada, sem fazer exercício, sem andar, sem nada. Então que no mínimo 2 semanas eu precisaria e que depois eu ia ver porque eu não estava conseguindo calçar sapato e tal. E eu trabalho num café, preciso de usar sapato fechado e tal. Em pé e andando. E andando o dia inteiro. E ele falou, tá, então fica 2 semanas de off, não se preocupa, mas também, né, como vocês sabem, eu fiquei de off, mas eu não fiquei recebendo, né? Eu fiquei sem, Sem sem dinheiro. salário. A única coisa que você teve de garantia é que seu emprego estava lá te esperando de volta, é isso, né? Isso, a única coisa. E Uhum. aí eu fiquei 2 semanas sem trabalhar e depois eu liguei para ele na semana, liguei para ele na outra semana e quando foi na terceira semana eu falei para ele, eu posso ir trabalhar, mas eu não sei como é que vai ser porque tem muito tempo que eu não fico o dia inteiro assim em pé, andando, fazendo as coisas. E quando eu saí do hospital também, o hospital me deu uma botinha para eu ficar usando, para eu não colocar o pé diretamente no chão e não calçar nenhum outro tipo de sapato. Entendi. Então, isso o hospital me deu. Eu não tive Uhum. que pagar nada. Uhum. Então, quando eu voltei para o trabalho na terceira semana, eu comecei a usar essa botinha, mas aí ficava muito difícil, porque eu tinha que andar para lá e para cá, no café, e tinha que ser um pouco rápido, e eu não estava conseguindo andar direito. Enfim, ele foi bem compreensivo em relação a pegar mais leve, assim, né? Uhum. Mas, em relação assim, a dinheiro, eu não recebi nessas 2 semanas que eu fiquei sem trabalhar. E na próxima semana eu só recebi as horas que eu trabalhei mesmo, não, né, não, Não teve nada de presente para você aí nesse caso. não teve nada de graça, assim. E a academia até hoje nada? Você nunca mais voltou lá? Você tem notícia? O professor? O que que aconteceu? A academia nunca mais nada. Na verdade, quando eu voltei a trabalhar, o dono da academia foi lá, perguntou o que tinha acontecido. Quando eu tava em casa, ele me mandou uma mensagem perguntando como é que eu tava e tudo. Eu falei que eu tinha ido pro hospital, feito uma cirurgia, que eu tava de repouso. E ele falou, eu sinto muito, essas coisas.
Nisso eu fui nos advogados para saber o que eu faria. Porque você tá sem trabalhar, né? Sem receber, então, poxa, é Porque eu tava complicado. sem trabalhar, sem receber, eu não sabia se eu colocava, se eu indenizava a academia, eu não sabia se eu ficava, né, sem indenizar ninguém, eu não sabia o que fazia. Então, eu pedi conselhos. Aqui na Austrália tem alguns escritórios de advocacia que, se você, se você entrar com o caso e ganhar o caso, eles pegam a comissão deles, mas se você entrar com o caso e não ganhar, eles não pegam. Então, uma coisa assim que você não precisa pagar, mas eles também não pegam nada de você. É que acho que tem tipo um termo jurídico para isso, é tipo recebe no ganho, na causa ganha, é só isso. Minha causa Tipo, ganha. E alguns escritórios também fazem, se você quiser ir a primeira vez só para fazer uma conversa com eles, eles conversam com você por alguns minutos, né? um bate-papo ali para saber se cabe ou não um Se vale a processo. pena, se vale a pena entrar com o caso ou não. E aí, uns 3 advogados, pedi opinião para eles, eles falaram que sim, vale a pena entrar com o caso, mas que a primeira coisa era melhor eu ir na academia, conversar com eles para ver qual a atitude deles, né? Se eles iam ter alguma iniciativa em relação a me ajudar. E aí, se eles falarem, tipo, não, que não ia ter nada de iniciativa, daí eu entrava com o advogado. É como se fosse uma solução amigável antes de partir para um processo. Isso. E aí, eu voltei a trabalhar, encontrei o personal trainer lá, encontrei o dono da academia lá no meu café várias vezes. Eles perguntaram como é que eu tava indo com o meu pé, o que eu fiz de procedimento, essas coisas. Só pergunta assim, mesmo assim, de interesse, não assim no intuito de me ajudar, nem nada assim. E aí, é isso. Eu comecei a trabalhar, cada semana eu fui trabalhando mais e melhor. E eu tive que fazer uma carta explicando tudo o que aconteceu, com todos os detalhes. Mandei para o convênio, para o seguro da academia. Ah, ok. Meu chefe também fez uma carta, na verdade ele está fazendo a carta para explicar quanto tempo eu trabalho lá no café, para explicar qual é o meu tipo de trabalho lá, como foi esse tempo que eu fiquei fora, que eles tiveram que arrumar uma outra pessoa, como foi o tempo que eu voltei, porque eu voltei, eu não fiquei 100%, eu não fiquei trabalhando todas as horas que eu trabalhava antes, eu não fiquei rápida como eu deveria ser. Então, ele tá fazendo, tá colocando os últimos detalhes na carta. E aí eu vou mandar isso para o seguro também. E mandei todos os meus tickets de tudo que eu gastei em relação a médico, a exames, a medicamento que eu comprei depois, em relação Aquela troca de curativos que você mencionou, do GP. a troca de curativos, em relação a táxi que eu peguei para fazer, para ir para o GP, ou que eu peguei para ir trabalhar, ou alguma coisa assim, nesse tempo que eu fiquei com meu pé machucado. Mandei todos os comprovantes de despesas, mandei para o seguro deles da academia também. E aí agora eu tô esperando a resposta deles para ver, Essa né? iniciativa de entrar com o seguro da academia partiu de você ou partiu dos donos lá? Do personal, não sei. Não, parte deles, porque quando eu falei para eles que eu tive que ir para o médico fazer uma cirurgia, eles pegaram e falaram, tá, então a gente vai acionar nosso convênio, porque Então. a academia também paga um convênio, e aí a gente vai ver, né, o que a gente pode te ajudar em relação a isso. Entendi. E aí, quando eu mandei a primeira carta para a academia falando tudo que tinha acontecido, o dono da academia falou, Thalita, então eu tô te reescrevendo e colocando o e-mail da nossa seguradora em anexo. Então, eles podem ver o que está acontecendo. E aí, os próximos passos em relação ao comprovante de tudo que você pagou, em relação à carta do seu trabalho, e essas coisas você já manda direto para o seguro. E aí, eu já E aí você está nesse procedimento agora, que a gente está em maio, já vão aí para 4 meses, 5 meses, sei lá, que aconteceu isso. E aí agora você está nesse processo de, então, falar com o seguro da academia, esperando na expectativa que eles te reembolsem por esses custos indiretos que você teve, que foram muitos. Isso. Eu fui nos advogados, eles falaram que, né, as coisas não precisam ser correndo, que qualquer tipo de acidente que acontece aqui na Austrália eu tenho até 6 anos para poder requerer, até porque conseguir algum dinheiro agora
pode ser que no futuro eu ainda tenha algum problema com o meu pé, entendeu? Algum problema de andar, algum problema de equilíbrio, algum problema, alguma coisa no futuro. Então, anos é o tempo, assim, de você saber se... Até saber se a cirurgia cicatrizou bem, se você vai conseguir mesmo calçar salto, se você, enfim, tudo isso que você ainda vai ter que testar mesmo, né? Daí eles falaram, não precisa ter muita pressa, né? Dá um tempo, ver como é que seu pé tá reagindo e tal, até porque se você conseguir entrar em contato com o seguro agora, pode ser que eles te paguem alguma coisa, pode ser que não, mas se você entrar com o seguro mais tarde, pode ser que você note alguma diferença no seu pé e aí você pode incluir isso na sua carta também. Entendi. Entendi. E a primeira parte lá dos 400, lá no começo, você já recebeu do seu seguro ou ainda não também? Já recebi no meu seguro. Eles pagaram, eles me devolveram 100% do valor. 100%, que legal. Poxa, Alice, então nada disso é bom, né? Infelizmente é bem ruim passar por uma situação dessas, mas é muito bom saber também que você estava bem amparada, que você estava bem cuidada. Faltou aí um pouco de ajuda do pessoal da academia na hora do vamos ver mesmo, na hora do susto, né? É isso. Eu posso te falar, não é uma situação boa para se passar, né? Não é uma coisa agradável, mas o que eu posso falar é que, assim, todo tipo de cuidado, de ajuda que eu poderia receber do hospital, aqui do governo australiano, do meu seguro, foi, assim, 100%. O hospital muito bom, as pessoas muito prestativas, todo mundo realmente sentiu minha dor, ninguém tava, né? Todo mundo viu o estado que tava, todo mundo fez de tudo para me ajudar o quanto antes possível. O convênio me ajudou a pagar as coisas, a autorizar as coisas, sem eu precisar ter dor de cabeça para fazer essas coisas. Essa pessoa do convênio, que eu não sei exatamente o que ela fica fazendo no hospital, eu não sei se ela conversa com todos os pacientes, não sei. Mas foi um anjo, assim, que apareceu na minha vida, assim, na hora e me dá aqui sua documentação, eu cuido de tudo para você e depois foi muito, muito bom. Ai, meu Deus, isso é tudo, né? Quando a gente está desamparado, qualquer que seja o desamparo, o ombro amigo que aparece conta muito, significa muito pra gente. Isso, Porque é uma situação E ela muito até escreveu vulnerável. ela até escreveu no verso do papel o telefone dela, ela falou, o que você precisar, me liga, não paga nada do seu bolso a mais em relação a, né, ir para o hospital novamente. Não paga nada do seu bolso a mais, e o que você precisar, entre em contato comigo, que eu entre em contato com o seu convênio. E aí foi muito bom. Legal. Pois é. Que coisa, Thalita. Nossa, que situação. E que aprendizado também. Tenho certeza que também você aprendeu muito com isso e tá mais forte agora, que a gente fica forte quando passa por uns perrengues, né? Graças a Deus, tudo tá passando. Que bom. Eu te agradeço, então, por dividir comigo essa história. Eu vou colocar o vídeo no canal do Passaporte Feliz no YouTube, mas eu também vou fazer uns posts para quem gosta de ler, quem prefere ter acesso aos conteúdos do site através da leitura. E quem tiver com dúvidas, quem tiver alguma coisa para perguntar, se você tiver algum assunto específico, alguma situação parecida com a Thalita, alguma coisa que a experiência que a Thalita viveu também te ajude, pode deixar nos comentários que eu entre em contato, Thalita, eu entro em contato com você e falo, Thalita, tem um leitor que está com uma dúvida assim assada, me ajuda aqui. E aí a gente faz o possível para responder e tudo mais. Sim. Ju, obrigada pelo convite. Eu espero tentar ter esclarecido as dúvidas de vocês ou de alguém que quiser ir para o exterior para fazer intercâmbio ou de alguém que estiver passando por uma situação mais ou menos assim parecida em relação a dinheiro, em relação ao hospital, em relação ao convênio. Espero que vocês tenham entendido. Eu que te agradeço a participação e dividir comigo essa experiência. E tenho certeza que isso é muito legal para as pessoas, né, seguirem a mesma dica. Quem estiver passando por alguma situação também ter alguém para recorrer, ou alguma dúvida, ou algum problema com seguro, já sabe que tem os advogados, já sabe que existe também o seguro do estabelecimento, porque é bem comum que isso exista, né? Não só na academia, como outros tipos de restaurante ou outro tipo de estabelecimento também tem o seguro, né? Obrigada, então, e a gente se fala. Obrigada a você. Um beijinho, então, até mais. Tchau, gente. Até mais.
Você que chegou até aqui, muito obrigada! E se você tem alguma história bacana para contar, algum perrengue, alguma curiosidade, alguma coisa de brasileiros pelo mundo, fale com a gente. Vai ser um prazer bater um papo contigo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e dar um like nesse vídeo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!